Você está escondendo as duas faces? Não, acho que eu estou me expondo bastante. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização, descriminalização das drogas. Opa! Ou descriminalização da maconha. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Água viva é uma água que jorra, é um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele, do sêmen dele, do sêmen dele. Nesses dias tem recebido repercussão nas redes sociais um trecho de um vídeo em que Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista em Água Branca, São Paulo, fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Diante da justificada comoção que se verificou no mundo evangélico brasileiro, fui assistir aos 49 minutos e 31 segundos deste vídeo que, vinculado em 25 de outubro de 2020, faz parte de uma série de sermões acerca das epístolas paulinas, com o título Cartas para um Novo Mundo. No caso em questão, a palestra que versa sobre a Epístola a Filemon vem intitulada como Cartas Vivas contra Letras Mortas. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir: olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado. Haja vista o trecho antecipadamente conhecido e o fato de Ed Renekiewicz ter um histórico de inclinações heterodoxas, era de se esperar algo tão contrário às doutrinas bíblicas. Mas eu confesso ter me espantado com a total despreocupação do palestrante em manter qualquer traço de compromisso com o cristianismo histórico. Com seu jeito manso de falar e aquele ar de desapego típico de gurus progressistas da pós-modernidade, Ed Renekiewicz vai encadeando uma profusão de ataques frontais à herança protestante, numa investida crescente, fervorosa e ironicamente próxima das comemorações da Reforma do século XVI. Hoje você está escondendo as duas faces? Não, acho que eu estou me expondo bastante. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da descriminalização das drogas. Opa. Ou descriminalização da maconha. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto. Sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Tá claro. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. União civil. Mesmo achando que estão pecando. E mesmo achando que estão pecando, porque novamente a sociedade não é religiosa. Adoção de crianças por casais gays. Sou a favor. De acordo com Ed Renekiewicz, a Epístola de Paulo a Filemon legitima a escravidão. Merece uma outra leitura interpretativa. Precisa sair da sua insuficiência, como ele disse no vídeo.
Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Para ele, o Evangelho denuncia todas as relações de hierarquia entre os seres humanos. Ainda nessa linha de entendimento, ele diz que precisamos ler a Bíblia com outras lentes e que o amor, numa relação, acaba com a hierarquia. Kivitz declara que há uma proximidade entre Paulo, Cícero e Sêneca, assim como o cristianismo paulino e o estoicismo. Em outro vídeo, ele diz que não existe ortodoxia e que as ideias de Paulo eram emprestadas de outras tendências, como o próprio estoicismo. Ortodoxia de quem? Não existe esse negócio chamado ortodoxia. Não existe a doutrina correta. Isso é uma fantasia. Isso é uma abstração. O que existem são centenas de tradições da fé cristã. Algumas que sucumbiram na história, outras que sobreviveram, umas que se amoldaram, se adequaram, se ajustaram. Então nem Paulo é ortodoxo. Paulo às vezes é estoico, às vezes ele é platônico, às vezes ele é judaico. O Paulo não seria ortodoxo, nem o Paulo passa no crivo da tal ortodoxia. Porque a própria construção paulina do Evangelho é uma síntese de filosofia grega com direito romano, com sacerdotalismo judaico. Então, do que nós estamos falando quando a gente está falando de ortodoxia? Agora, eu sei do que eu estou falando quando eu estou falando de compaixão, de generosidade, de perdão, de comunhão, de repartir o pão, de virar a outra face, de não agredir mulher, de não abusar de criança. Disso aí eu sei que eu estou falando. Agora, ortodoxia eu não sei o que é. No sermão ora referido, ele afirma que a diferença entre o cristianismo e o estoicismo é que aquele traz o elemento místico. Prosseguindo, o palestrante ainda diz que a interpretação bíblica não deve ser individual, mas deve transbordar pelas ações concretas de justiça e dignidade humana. Ele ainda prossegue dizendo que a Bíblia deve ser olhada como um livro insuficiente, algo que repete várias vezes neste vídeo. Ainda diz que a Bíblia deve ser relida, ressignificada, atualizada. Nisso ele menciona o texto de Deuteronômio 22, do versículo 28 e 29, em que se determina ao violador indenizar a família da moça violada, para sugerir que a passagem exemplificaria a desatualização das Escrituras. Declara ainda ele que a Bíblia é insuficiente nas suas linhas e que em suas entrelinhas ela explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo, conforme a revelação do Cristo ressurreto. Mas quando você diz assim, pastor, como é que você aconselha essa moça desse jeito? Falando, não sou eu que aconselho, não, é a Bíblia, é Deuteronômio 22, que uma moça que for violentada no meio do campo, se não estiver prometida em casamento, basta que o abusador indenize o pai da moça e case-se com ela. É isso que a Bíblia orienta. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Avançando cada vez mais em sua loucura teológica, Kivitz afirma que a submissão da mulher ao marido é machismo, que precisamos enfrentar os pecados de gênero de nossa sociedade.
Neste ponto, ele fala que a homoafetividade dos gays que frequentam nossas comunidades e continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Acrescenta que muitas injustiças são legitimadas por versículos bíblicos, que não é possível ler a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas, que não somos seguidores de um livro, diz ele, mas de Jesus Cristo, e que ela não é um código moral, referindo-se às Escrituras. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa, e não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Vocês observaram aí a tentativa mascarada de tentar justificar o injustificável, querendo aplicar certas situações do passado a uma contracultura que nós temos nesses últimos dias, como se as Escrituras tivessem que se adaptar ao modo cultural de todos os agentes criados por Deus. Ed Renekiewicz declara que esse é um caminho sem volta para ele e que espera que seja um caminho sem volta para você. Misericórdia! Diz também que a Bíblia, como um livro antigo, precisa ser atualizado para um novo mundo, para novas experiências, para novas culturas, novas formas de ideologia. Um ensino completamente voltado para o progressismo, dessa teologia liberal que pretende adaptar às Escrituras o modo vivendes e os modus operandi das pessoas. Portanto, meus irmãos, tendo feito este registro, tenho a observar primeiro que num só discurso, Ed Renekiewicz atenta agressivamente contra as doutrinas da inspiração divina, autoridade, inerrância, suficiência, eternidade e caráter absoluto das Escrituras Sagradas, as quais são pressupostos válidos de uma interpretação bíblica adequada. Ele não tenta esconder nada disso. Antes, parece até gostar de repetir que a Bíblia tem de ser atualizada ou de que não seria suficiente. Perceberam? Deve ser isso que ele entende por atitude corajosa para a religiosidade que tanto critica. A afronta é tão grande que beira o didatismo, já que, sem cerimônia, Kiewicz promove um acitoso desfile de características da teologia liberal, o que pode ter o curioso efeito de curar a cegueira de quem nega haver liberalismo teológico no mundo de hoje. Estou sendo irônico aqui. Liberais não creem em milagres. Sua fala reúne descrença na Bíblia como perfeita palavra de Deus, plena rendição aos espíritos pós-modernistas do pluralismo, relativismo, do politicamente correto, bem como uma hermenêutica progressista que busca não o significado verdadeiro do texto bíblico, mas sim o significado justo, pelo critério da esquerda teológica, o que ele chama justiça e dignidade. Não pode estar em dúvida quando mais à frente ele atrai conceitos ideológicos próprios da teologia inclusiva. Eu acredito que vocês já entenderam do que eu estou falando, né? Então, ao recorrer ao preceito de Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29, sem operar uma interpretação histórico-gramatical,
Kivitz tenta convencer o ouvinte de que a Bíblia se submete aos preconceitos e discriminações da época de sua elaboração. Entendimento este que desconsidera o contexto social, político e jurídico em que a lei de Moisés foi decretada e que não atenta para a importante partição didática do Código Mosaico em lei civil, lei cerimonial e lei moral. Sem muito esforço, pode-se perceber que Deuteronômio 22 reproduz normas de direitos endereçadas a Israel como nação, cuja aplicação aos tempos atuais não pode ser realizada sem a apreensão racional dos princípios que as informam, minha gente. Então, pessoal, eu concluo meu argumento dizendo que o liberalismo inclusivista e progressista de Ed Renekiewicz não lhe permite enxergar as boas premissas do método histórico-gramatical. Seu intento é desconstruir as escrituras, retirando-lhe o que não lhe interessa, o que não lhe apraz, o que não se ajusta à sua visão de mundo, à sua ideologia, ao seu credo esquerdista pós-modernista. A empreitada de Ed Renekiewicz recorda muito a figura de Marcião, herege gnóstico do segundo século que, desacreditando no Deus do Antigo Testamento e em tudo o que no Novo fazia referência à religião judaica, criou seu próprio cânon, formado por uma versão peculiar das epístolas de Paulo e do Evangelho de Lucas. E é isso que a velha incredulidade produz, uma Bíblia mutilada, com textos selecionados, editados, reinterpretados por intelectuais cuja falta de fé é vendida sob justiça social, tolerância, amor, etc. Mais do que isso, assim como Marcião partia de uma repulsa fundamental pela cultura judaica, Renekiewicz demonstra não conhecer o caráter do Deus revelado no Antigo Testamento, aquele mesmo que se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nessa esteira, em vez de cartas vivas para um novo mundo, o que Ed Renekiewicz faz é dar cartadas novas de uma jogada velha, a qual atende pelo nome de teologia liberal. Como o diabo adota a estratégia de semear dúvida sobre a sua própria existência, o liberalismo teológico orgulha-se de sufocar a fé enquanto finge não existir.